Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Um consultório todinho para você. E hoje eu quero falar com você sobre liberdade emocional. Muitas vezes nós somos escravos de sentimentos, emoções, pensamentos, escravos numa vida em que a gente jura para todo mundo que é livre, mas não se dá conta de quantas amarras nos prendem para a vida e assim deixamos de aproveitá-la, deixamos de inclusive sermos quem realmente Deus nos criou para ser. Então, essa conversa é para você hoje refletir, pensar e se prontificar a ser livre. Mas será que tem algo nosso nessa liberdade? Ou seja, alguma atitude nossa, alguma posição nossa que com as nossas próprias forças possamos tomar? Afinal de contas, que forças tem alguém que está sob grilhões? Que forças tem alguém que está sob escravidão? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a direção que nós devamos dar interiormente? E o que dizer da fé também? Tem tudo junto e misturado no programa de hoje para te ajudar a viver e viver em abundância, em liberdade, como Jesus Cristo disse que veio para nos trazer desse tipo de vida, vida em abundância. Vida em abundância me sugere liberdade, alegria, leveza. E no programa de hoje eu vou conversar com meu amigo Evandro Laire, que está lançando o seu primeiro livro de uma série de pensamentos, ponderações, atendimentos, experiências com vidas que foram tiradas dessa escravidão e hoje ele mesmo é testemunho junto a nós que trabalhamos em ver pessoas felizes, alguma coisa que nos dá muito significado para a vida. E outra vez ele esteve por aqui falando justamente sobre propósito, e aí vem hoje falar de liberdade emocional. Bem-vindo, Evandro Laire, parabéns, obrigada pelo meu livro que já tenho em mãos, tudo bom? Olá, é muito bom estar aqui novamente, sempre tentando compartilhar um pouquinho dessa experiência clínica, né? Um pouquinho de experiência de vida também. E hoje com a alegria de trazer aqui o meu livro, onde a gente pode discutir aqui, falar, né? Explanar várias ideias a respeito de uma coisa que é tão preciosa, que é a nossa liberdade, né? Pois bem, antes eu te apresentava só como psicólogo, psicólogo Evandro Laire, agora ele é psicólogo e escritor, né? É isso Meu aí. amigo, então, o que dizer sobre Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância, nós vamos falar de ser livre emocionalmente, mas muitas vezes nós nem nos damos conta de que existe alguma amarra que nos prende emocionalmente, que nos impede de viver a liberdade que é proposta para nós. Exatamente, ó. A gente tem questões muito interessantes quando a gente fala dessa coisa de liberdade emocional. A gente primeiro precisa considerar que todos nós temos uma história, uma vida pregressa. Essa vida pregressa, ou seja, a vida que faz parte da nossa formação, da nossa educação, daquilo que a gente viveu com os nossos pais, aquilo que é muito falado na psicologia, né, sobre a nossa infância, os impactos que essa infância vai ter. E a gente percebe que na vida adulta, muitos dos nossos comportamentos são norteados por essas experiências dessa nossa vida infantil. Esses comportamentos, muitos deles a gente sabe da onde veio, que teve origem em determinadas situações, mas existem muitos comportamentos que a gente não faz ideia da onde surgiu. E quando a gente fala de comportamento, a gente precisa pensar que existem emoções antes desses comportamentos. E essas emoções é aí que o bicho pega, porque é aí que a gente começa a ter dificuldade de controlá-las. Porque os comportamentos, em geral, eles acabam sendo consequência da nossa vida emocional. Mas por que essas emoções surgem? Da onde vêm essas emoções? E aí, quando a gente vai para a prática clínica, a gente começa a ver as pessoas trazendo dor, angústia, tristeza, muitas vezes já resultado de comportamentos que não foram tão assertivos ou situações mais complexas da vida ali, né? E aí a pessoa, às vezes, ela não tem noção do porquê ela sente o que sente. E a gente vai na prática clínica fazendo essa investigação, da onde veio tudo isso. E aí é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas demonstram aquele rostinho assim, quando tem um insight, e aquele rostinho fala, nossa, é disso, é por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu sinto o que eu sinto. Eu até tinha me esquecido dessa situação lá de trás, né? E agora você falando, eu tive esse insight, isso veio na minha cabeça e faz todo sentido. E é muito legal ver quando a pessoa tem esse despertar
que começa a se desenrolar uma série de transformações na vida da pessoa quando ela entende o porquê ela sente o que sente, né? Eu vou te pedir para dizer algum caso concreto, para que a gente tenha uma dimensão do que é exatamente a correlação que existe entre essa emoção prévia, surgida de situações anteriores ao nosso presente, e como isso aparece hoje no comportamento. No entanto, antes, eu quero tratar sobre. É muito interessante, e como você descreve, chega a ser libertador quando você tem esse insight, ou seja, vem essa descoberta do porquê você faz o que faz. É interessante a investigação, é um processo, tem a investigação que se faz sobre, outrora vem assim, uau, entendi. Mas sempre resulta em que venha a partir dali liberdade em face do que ela sente, sofre, passa, porque é muito comum, pelo menos na minha experiência, ver pessoas que elas têm um insight ou têm esse vislumbre do que pode ser, mas elas se apegam a isso e continuam apenas contando essa história. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque meu marido ou minha esposa, porque meu chefe. Passa uma vida toda, ou quando eu era criança, e ela passa uma vida toda explicando por que ela faz o que faz, mas é só. Você me entende? Entendo. E a escritora Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, tem uma versão que é daquela capa vinho, cadernada, na página 16, segundo parágrafo, diz o seguinte, que o amor ao próprio eu faz com que a gente fique remoendo todas as dificuldades e todas as dificuldades que a gente passa na vida e esse senso de autopreservação do eu amplifica o nosso sofrimento e nos deixa aprisionado. É mais ou menos, estou falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso que ela conta ali. E a gente vê que quando algumas pessoas têm alguns insights relacionados à infância ou ao passado, e é algo um pouco traumático, muitas vezes a pessoa entra num processo de vitimização. E essa autoproteção, essa autopiedade faz com que a pessoa fique patinando e patinando e patinando, né? E aí, é claro que daqui até o final do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo de libertação e aonde está o ponto-chave daquilo que eu considero, escrevi no meu livro e vejo pela prática clínica, aquilo que eu vejo que é o ponto central desse processo de libertação emocional. Agora, você pediu para eu relatar caso clínico, vou contar aqui de maneira bem ampla, claro, né? Preservando ali a identidade das pessoas, mas já vi uma situação onde a mulher ela não tinha desejo sexual pelo marido e ela passou assim 20 anos neste casamento com essa dificuldade. E em dado momento ela procurou terapia e depois de 20 anos nessa luta aí com desentendimentos na vida íntima com o marido, a gente conversando e ela se lembrou de que houveram algumas situações de abuso dentro do próprio lar, pelos irmãos mais velhos e pelo pai. E aí ela começou a se dar conta de que uma boa parte da dificuldade que ela tinha a ver com a experiência sexual dentro do núcleo familiar. E por que eu estou dando essa ênfase no núcleo familiar? Porque ao longo da adolescência dela, ela teve outros envolvimentos com outras pessoas, né? E ela não teve problema, mas foi na noite de núpcias, foi no primeiro dia casada que ela começou a ter problemas na intimidade com o marido, né? Que agora, então, era noivo e aí passou a se tornar o marido. Isso remetia a um ambiente familiar onde ela sofreu abusos. Exatamente. Então, agora ela com o marido dela, ambiente familiar. É diferente da experiência que ela teve noutras circunstâncias, né? Numa relação de namoro, esporádica, alguma coisa assim. Mas núcleo familiar para ela, exatamente. E ela tinha envolvimento íntimo com o namorado, que se tornou noivo, mas na noite de núpcias, quando se tornou marido, ela teve que ir para casa com ele, aquela situação ficou mais difícil. E aí, depois de muitos anos, né, ela veio, procurou terapia, e a gente chegou nessa conclusão, que a grande questão era o significado que havia na relação sexual dentro do núcleo familiar, que remetia a uma memória que ela já tinha esquecido, que a mente dela já tinha feito questão de apagar, e aí a gente começou a trabalhar essa questão. Só que aí
existe uma situação, porque você lembra de uma situação tão traumática, que explica muitos dos seus comportamentos, mas que pode gerar em você uma dor muito grande, porque mágoa, remorso, culpa de situações ali envolvendo seu pai, seus irmãos, né? E aí é claro que existe um processo também de tratamento e de cura a respeito disso, né? Mas além de coisas que estão ocultas na nossa mente, eu quero até falar um pouquinho sobre esse conceito de inconsciente. Tá. Existem coisas que fazem parte da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão. A cultura familiar, a maneira como os pais falam a respeito do mundo para os filhos, tudo isso influencia. Existem casos de pessoas que têm uma personalidade um pouco mais depressiva e que não é um problema biológico e que não é um problema de circunstância de uma situação difícil da vida, mas tem a ver com a cultura familiar depressiva. Existem famílias, pais, que às vezes transmitem para o filho essa coisa de que esse mundo é mau, esse mundo é terrível, e realmente tem muita coisa ruim aqui, mas tem muitas alegrias. O otimismo, transmitir otimismo para os filhos, alegria, isso traz, numa cultura familiar, algo bastante positivo. Você mostrar para os filhos que, apesar das dificuldades, podemos encarar a vida com bom ânimo. O próprio Cristo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Então, algumas pessoas herdam dessa cultura familiar algumas prisões. E aí é importante a gente sempre questionar a nossa existência, a nossa realidade. Será que eu enxergo as coisas como elas realmente são? Será que a vida é realmente dessa forma? Será que os relacionamentos precisam ser encarados dessa forma? E Freud, muito conhecido na área da psicologia, hoje a gente fala sobre o conceito de inconsciente de uma maneira muito simples, né? Em qualquer esquina a gente fala inconsciente, inconsciente, mas na época de Freud isso não era algo tão falado, e ele aprimorou esse conceito e trouxe esse conceito. E hoje é sabido pela ciência de que existem regiões da nossa mente, né? Existem aspectos da nossa mente que ficam ocultos e que servem de alicerce para os nossos sentimentos e comportamentos. Só que até a expressão inconsciente, ela já representa algo que não é percebido. E a nossa mente, ela tem esse mecanismo de ir escondendo algumas coisas, até para a nossa autopreservação. Mas temos que estar cientes de que isso vai fomentando comportamentos que podem ser prejudiciais, né? Evandro, você vai dizendo coisas muito interessantes e que são ganchos para a gente trabalhar o que é dito de maneira mais ampla, inclusive. Você já falou, por exemplo, sobre o apego ao eu, que vai explicar muitas vezes porque algumas pessoas têm insights a respeito do por que eu me comporto assim, então vem dali. Ótimo, mas há um apego muito grande a esse eu e que muitas vezes me impede de ir além, até dentro de um processo terapêutico. Tem profissional que não consegue trabalhar com o paciente, porque o paciente ele se nega, digamos assim, a se desprender daquilo que ele tem como sólido uma vida inteira. Quem que eu vou ser agora sem esse trauma? Como é que eu vou existir sem essa moleta que eu uso para viver e dizer, olha, por isso que eu manco? Isso dá um outro programa todinho, só para a gente pensar sobre uns segredinhos nossos, apegos ao nosso eu, isso nos aprisiona mortalmente. Você também está falando sobre ambiente que educa pessoas a serem, por exemplo, pessimistas, tristes, como violentas, ou como produtivas, ou como amorosas, ou como gentis. E isso me faz parar para dizer a você que é pai e mãe, levar em conta que tipo de ambiente está sendo oferecido aos seus filhos como escola. Ou de onde, ou qual escola familiar você veio, o que você traz na bagagem de aprendizado dali. A sua mãe era ansiosa, seu pai era ansioso, era um ambiente deprimido, era um ambiente muito violento. Muito disso é que a gente carrega na bagagem e hoje você olha e diz assim, eu estou reproduzindo o que era, o que foi a minha escola, mas eu não sou isso aqui. Eu posso mudar de escola, eu posso começar de novo o beabá. Então, eu só quis fazer essa pontuação porque acredito que seriam falas assim muito pertinentes à reflexão de quem está aprisionado e muitas vezes não se dá conta da sua própria história. E aí eu sei que você escreve aqui no Preciosa Liberdade, que é o seu livro quentinho, o seu bebezinho acabou de ser lançado. No Preciosa Verdade você trata sobre desejo
E é um dos capítulos mais interessantes. Aliás, ele está em todo o percurso do livro Preciosa Liberdade. Qual é o lugar do desejo? Quem é esse desejo na vida da gente que às vezes, desejo, porque tu existes? Olha só, isso é uma coisa muito interessante, assim, e acho que o mundo da psicologia ele é repleto de coisas muito empolgantes. E para eu te explicar isso, explicar para o pessoal que está nos assistindo, eu queria só contar um pouco da minha trajetória dentro do mundo da psicologia. Porque quando eu estava na faculdade, eu ficava vendo as situações, casos clínicos e situações mesmo na minha vida pessoal e ficava imaginando, quando eu me formar, como é que eu vou resolver isso daqui? Como que eu vou dar jeito numa situação como essa, né? E é claro que a gente vai aprendendo e aí a experiência vai trazendo novos aprendizados e até hoje eu estou aprendendo. E, Evandro, em sala de aula, estudante de psicologia é uma graça, né? Primeiro que a maior parte dos estudantes de psicologia vão para resolver problemas seus ou da família. Uma Vem boa daí, parte. né? E aí, eu lembro assim, no primeiro semestre de psicologia, o que mais tínhamos não era aula, não era o professor quem dava aula, eram os alunos. Professora, mas a minha mãe? Professora, mas o meu pai? Professora, mas a minha avó? E aí teve um dia que uma das minhas professoras falou assim, vamos combinar o seguinte, aula... Noutro momento, a gente faz uma roda terapêutica para vocês contarem, porque é muito. Então, você é mais um caso, e assim, eu ficava lá pensando em casos pessoais, pensando em como é que eu vou resolver isso, né? É muito comum. Mais um caso. É muito comum. E isso torna, inclusive, o curso mais empolgante, Exato. né, pra gente. E nesse processo, lógico que a gente começa a se deparar com sofrimento, porque a psicologia ela vai tratar não só de desenvolvimento, de situações de pessoas que estão bem, mas também de dar resolução a sofrimentos. E depois que eu comecei a atender, eu comecei a observar o sofrimento, mas eu percebi que vinha algo antes do sofrimento. Eu percebi que vinha uma frustração. Todo sofrimento ele é precedido de uma frustração. E o tempo foi passando, eu fui começando a compreender que toda frustração ela é precedida também por um desejo. E aí eu comecei a fazer uma comparação de todos os casos clínicos que eu atendia e a posição do desejo em cada uma dessas situações. E eu comecei a entender que quando a gente trabalha com desejo, quando a gente transforma o desejo, quando a gente muda o desejo, quando a gente equilibra o desejo, a gente começa a ter um alívio do sofrimento, um alívio da frustração. Então, para a gente diminuir sofrimento, a gente diminui frustração. E para a gente diminuir frustração, a gente diminui desejo, ou pelo menos ajusta esse desejo. No meu livro eu coloco uma diferenciação entre o desejo que é uma intenção e um desejo que é uma satisfação egóica. É uma expressão muito usada na psicologia. A satisfação egóica, ela é algo egoísta, visa obstinadamente satisfazer a sua própria vontade. Enquanto o desejo que é uma intenção, é a vontade que você tem de crescer, de progredir, de realizar coisas na sua vida. E esse desejo que é uma intenção, ele vai te levando para a vida e ele é super positivo. Mas o desejo egóico, ele vincula a sua felicidade na obtenção daquilo. E isso faz com que as pessoas sofram. Só que um grande problema na interpretação disso que eu estou falando é o seguinte. Se eu falo sobre, por exemplo, a gana e a ganância de ganhar dinheiro, as pessoas olham e falam, nossa, é verdade, terrível, não dá para a gente ficar desejando isso não, né? Porque a gente tem esse conceito já que é uma coisa meio feia de se falar, ganância. Porém, se eu falar para você, e o desejo de ser mãe? Aí já fica diferente, porque uma mulher que tem dificuldades em engravidar, ela vai sofrer demais. E a nossa mente faz uma relação de ser e então, sabe? Se ser mãe é algo tão maravilhoso, então, se eu não for mãe, eu não tenho felicidade. Se ter um bom marido é algo maravilhoso, então, se meu marido é viciado em drogas, em álcool, então eu acabo com a minha felicidade, né? E aí a gente começa a ver que o nosso desejo, ele é pautado muitas vezes nas coisas mais legítimas da vida. E por serem coisas legítimas, é que a gente sofre. Quando você perde um parente querido, você está vivendo aquela dor absurda do luto, aquela dor assim que faz com que você acha que você vai morrer junto com a pessoa, uma parte de você está indo embora. A gente percebe que o luto ele tem 5 estágios. E no último estágio é o estágio da onde você aceita. Não significa que não tenha saudade, mas você deixa ir, você deixa partir. E você abre mão da sua vontade, do seu desejo de ter aquela pessoa todos os dias ao seu lado.
Então, até no processo de luto, o processo de luto ele nos ensina que é quando você abre mão do desejo que você começa a encontrar paz de novo. E é uma coisa assim muito interessante porque hoje, como psicólogo clínico, eu entendo que a maior missão, isso é um dos meus métodos, né? A minha maior missão é trabalhar com o desejo das pessoas. Eu já atendi pessoas que ficaram anos sem conseguir dar conta de um divórcio. Mulheres acima de 60 anos, assim, 50 anos, que viveram uma vida, 30, 40 anos casada, e agora não conseguia abrir mão do desejo de deixar de ter aquele homem, aquele companheiro. E é uma situação que, se o casal vem para fazer uma terapia de casal, eu ainda tenho acesso aos dois. Isso. Mas se só vem a mulher e o homem não quer mais nem saber da mulher, eu não tenho como tratar o casal. Agora eu tenho que tratar aquele coração enfermo. E para isso, a gente tem que reconstruir a identidade dessa mulher, fazendo com que ela entenda que ela não precisa desejar o outro, ela pode reconstruir a própria vida, não importa a idade que ela tem, né? Então são coisas assim, a gente vai desdobrando e a gente pode falar de diversos casos, diversas histórias. Eu, particularmente, assim, do seu livro, o que mais me impactou foi justamente esse olhar sobre o desejo. Num mundo em que nós somos motivados dioturnamente a sermos muito aguerridos quanto ao nosso desejo, que vem ali escondido no seu sonho, vá atrás do seu sonho, corra atrás do seu sonho. No mundo cristão, vê-se inclusive discursos que teologicamente são absurdos, como quase que com autoridade sobre o próprio Deus, né? Eu determino que Deus cure, eu determino que Deus resolva. É a sua vontade sendo o centro da questão, né? Eu comando, o centro de comando do universo sou eu, o centro de comando do universo é o meu desejo. E aí, quando você foi trabalhando o tema desejo com uma clareza, uma simplicidade, uma profundidade, simplicidade que eu digo na forma de destrinchar isso, de uau, todo mundo precisa ouvir disso aqui para ajustar o desejo. Porque ao mesmo tempo que a gente vive por desejos, claro, eu desejo bem, eu desejo comer, eu desejo trabalhar, eu estou aqui porque eu desejo, você está aqui porque você deseja e deseja fazer bem, nós nos preparamos desejando o melhor. Então, o desejo é próprio. Agora, quando você diz é preciso, às vezes, ajustar esse desejo, porque se eu tenho um desejo imenso de estar aqui, a custo de, nos bastidores, coisas que simplesmente são desastrosas para a minha estrutura de vida, para a minha estrutura... Então, esse meu desejo, ele é contra mim, não a favor de mim. E aí a gente começa a ver um processo de escravidão. Isso. Nós somos escravos do nosso desejo. Nós somos escravos do nosso Caim desejo. foi escravo do desejo, né? Acredito que sim. E, na verdade, acho que se nós formos analisar o desdobramento de Eva todos foi os escrava pecados, do desejo. de todos os pecados descritos na Bíblia e do nosso cotidiano, a gente vai ver que existe uma profunda relação entre o pecado e o desejo. Certamente. Né? E... A gente vai ver José correndo do desejo. Exato. O desejo de uma mulher que o assediou e ele certamente, se tivesse escutado a carne, ele teria cedido a algum desejo, como ele sabe que não poderia ceder a um desejo que contrariaria a Deus, então ele corre. Ou seja, é alguém que correu para ajustar o desejo. Exato. E o surgimento do desejo é uma coisa tão profunda, porque a gente pode falar das coisas mais banais, como, por exemplo, comer uma pipoca, mas a gente pode falar de coisas extremamente profundas, como, por exemplo, a orientação sexual. Então, a gente começa a ver que o desejo, ele é algo muito profundo e a psicologia se demora muito, né? Muitas literaturas analisando, estudando tudo, mas nós precisamos ter a consciência de que a Bíblia tem um texto, né, que diz que melhor é o homem que domina a si mesmo do que aquele que toma uma cidade, né? Existe um texto na Bíblia que diz isso. E a gente vê como que o autocontrole, ele é determinante para a construção de uma vida feliz. E vamos lembrar que felicidade se constrói. A felicidade, ela não acontece necessariamente, mas a gente precisa construir a felicidade com atitudes, com muita assertividade, com sabedoria, né? Então, existem coisas, assim, muito profundas a respeito do desejo. O desejo, ele pode surgir através de alguns gatilhos. Então, imagine só.
Você deseja um copo de água porque lhe falta hidratação. Você deseja alimento porque lhe falta a nutrição. Você deseja um agasalho ou uma sopa quente ou um banho quente porque lhe falta calor. A gente começa a perceber que uma boa parte dos desejos, se não todos, né, mas vamos colocar aqui, uma boa parte dos desejos, eles surgem por causa de uma falta, por causa de uma carência. Só que nem sempre aquilo que a gente deseja é exatamente o que nos falta. Eu trato isso no meu livro e coloco até um exemplo de que às vezes você está em casa e você acha que você quer comer alguma coisa. Aí você vai, come um determinado alimento e vê que não era bem isso que eu queria. Aí vai e pega alguma coisa doce. Mas não era bem isso que eu queria. E aí a gente vai vendo que no fundo, depois você fala, deixa eu tomar água porque já comi um monte de coisa e não era isso e pronto. Então a gente vai vendo que o nosso desejo nos prega peças. Nem tudo aquilo que a gente deseja é exatamente aquilo que a gente precisa, é aquilo que nos falta, é aquilo que nós realmente estamos ansiando. As compulsões estão aí para provar isso, né? Exatamente. E tem gatilhos neurológicos, bioquímicos e os nossos neurotransmissores nos pregam peça também. E aí a gente coloca, inclusive, a questão da paixão. Existem estudos que mostram como o nosso cérebro é alterado numa situação de paixão. E que isso, neurologicamente, dura em média de 12 a 24 meses, né? Então, você vê que o desejo, ele não tem um aspecto só psicológico, mas neurológico também. Então vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo e aí na volta você conta pra gente como é que a gente faz para ajustar desejos, tornar-se livre desse aprisionamento que muitas vezes desejos confusos, intrusos, nos levam a sofrer, tá bom? Mas antes, meus amores, olha, eu tenho aqui em mãos a revista Esperança Sentimentos. E imagina, com o tema sentimentos, obviamente nós vamos tratar de você, nós vamos tratar de desejo, nós vamos tratar de emoções e de comportamento. Nós colocamos aqui em 8 lições, e especialmente a doutora Rosana Alves, que é neurocientista, ela depositou em 8 lições aspectos muito importantes e necessários para que a gente experimente liberdade emocional ao conhecer aquilo que nos aprisiona também. E ansiedade, depressão, está assim no topo da lista do sofrimento, do aprisionamento de muita gente. Nós vamos tratar disso aqui e de tantos outros aspectos da sua saúde mental. Então, além do que nós estamos hoje, aproveitando aqui do consultório de família, com a presença do Evandro Laire, que está lançando o seu livro Preciosa Liberdade. Você já tem recursos aí, você já tem recursos aqui. Nós estamos disponibilizando para você a oportunidade de você mudar o quadro em que você se encontra. Enquanto você não empreender mudanças, você não vai experimentar mudanças, mas somente vai se consolidar aquilo que você tem sofrido até hoje. Você precisa fazer algum movimento. Então, vamos buscar conhecimento, vamos buscar pessoas que nos tenham como oferecer ferramentas de trabalho para a gente cavar mais profundo a nossa história e, mais que cavar profundo, abrir um caminho novo, uma estrada nova para a gente percorrer. E tudo tem a ver com conhecimento. Então, liga para cá, no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Você vai ter a oportunidade de receber em casa a revista Esperança Sentimentos, a ciência do existir. Sentimentos, a ciência do existir. Essa revista é sua. 8 lições sobre saúde mental para você viver e viver em abundância. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. Como viver liberdade emocional? Esse é o tema do consultório de hoje, é o bate-papo com o psicólogo Evandro Laire, que está lançando o seu livro e que tem uma abordagem que eu simplesmente amei. Nós estamos tratando já sobre desejos, os desejos que nos aprisionam, os desejos que nos fazem mal, os desejos que a gente precisa ajustar, precisa corrigir para a gente sofrer menos frustrações, saber aproveitar o melhor da vida sem que fiquemos tão escravos das nossas vontades, que nem sempre são vontades que nos constroem,
parecem caminho de vida, mas muitas vezes é o que nos tem levado à derrocada. Mas, bom, eu já volto com essa conversa com o Evandro Laire. Antes, eu quero lembrar a você que é o Anjo da Esperança, que nos ajuda a fazer o que fazemos aqui, que é levar, a partir da Novo Tempo, a vida de milhares e milhares de pessoas, esperança, conforto, conhecimento. Da Novo Tempo, da nossa escola bíblica, nós distribuímos mais de 40 mil cursos bíblicos mensalmente. São mais de 40 mil famílias atendidas com esperança, conforto e conhecimento. Isso de maneira muito, mas muito preciosa, chega a transformar gente que estava no fundo do poço, famílias que estavam destruídas. E você que é um anjo da esperança, ou seja, que apoia financeiramente a Novo Tempo, mensalmente, não importa o valor, é que faz parte dessa grande família, desse grande exército de gente que trabalha com muito amor para fazer a diferença, para levar relevância à vida das pessoas com conhecimento da palavra de Deus. Nós temos mais de 20, 30 cursos bíblicos distribuídos com os mais diferentes temas, passando por família, saúde emocional e temas bíblicos. O Apocalipse, por exemplo, as profecias de Daniel, é muito trabalho feito para abençoar as pessoas. E nós estamos por lançar mais uma revista Esperança, que vai simplesmente ser outra oportunidade de que mais pessoas, milhares e milhares de pessoas, tenham mais conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos lançando, ou pelo menos produzindo para lançar, a revista Eu Creio. Eu creio em quê? Aí nós vamos selecionar temas que são de muita importância para a fé cristã. E nós queremos que as pessoas saibam por que cremos no que cremos. Por que cremos na Bíblia? Por que cremos nos mandamentos? Por que cremos no que cremos? É preciso conhecer. Então, nós estamos para produzir esse material e convidando você, que já é Anjo da Esperança, a, neste mês de março, fazer a sua colaboração, a sua contribuição, a sua doação em dobro. É neste mês, para que a gente alcance essa meta, nós precisamos nos dar as mãos para alcançarmos esse objetivo. Doação em dobro no mês de março, para que em breve nós estejamos enviando para milhares de pessoas mais um guia de estudos, mais uma revista de estudos da Palavra de Deus. E desta vez, Eu Creio. Podemos contar com você? Então tá. Olha só, a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Vem com a gente, de mãos dadas, nós vamos chegar até o fim no cumprimento da missão. Jesus Cristo disse, ide e ensinai todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, nada mais é do que dizer, Senhor, eis-nos aqui. O que o Senhor precisa de mim? É isto? Eu te dou e me entrego para essa obra, para essa missão, tá bom? Obrigada, Anjo da Esperança. Vou repetir a nossa chave Pix, está aí no vídeo? Sim, é anjos@novotempo.com. Beijo para você, um abraço que já é o Anjo da Esperança. Agora nós voltamos por aqui para falar sobre desejos e volto com o Evandro Laire, como eu já disse, está lançando o seu livrinho e ele está aqui na capa todo amostrado de liberdade que ele já experimenta em conhecer o que conhece e saber do seu propósito de vida. Tá bonita na capa, hein, irmão? Bonito, Evandro Laire. Me conta, e agora? Como é que a gente se desprende dos desejos que nos aprisionam loucamente? Você falou da capa, mas tem um texto muito bonito também no livro que a Darleide não falou, que é o prefácio escrito por ela, né? É verdade. E o prefácio foi escrito pela Darleide, por isso que ela está falando com tanto carinho do livro, porque ela leu tudo. Então, sou muito agradecido também por esse carinho. Mas veja, quando a gente... Mas obrigada por essa oportunidade também, Imagina. Viu? Foi um prazer prefaciar seu livro. E agora, eu gostaria até de comentar que um dos leitores deste livro também foi o professor Leandro Quadros, o qual escreveu a contracapa do livro. E justamente no assunto que eu gostaria de abordar aqui, tem tudo a ver com a área do professor Leandro Quadros. Ele fez várias análises junto comigo e foi, assim, muito bacana também as sugestões, né? E essa troca com ele. Suporte teológico, exatamente, né? Mais aprofundado. Porque neste livro eu faço um paralelo entre essa proposta de libertação da psicologia e a proposta de libertação do evangelho, porque ambos possuem uma proposta de libertação emocional.
Na psicologia, a gente tem algumas técnicas, como, por exemplo, mudar o foco de uma situação que nos aprisiona. A gente vai buscar algo mais interessante. Quando a gente tem situações, por exemplo, de dependência afetiva, a gente sabe que uma das coisas importantes para você deixar uma paixão ou uma dependência afetiva é você vivenciar outras relações de profundidade afetiva. Então, isso é uma técnica da psicologia, de a gente mudar o foco, né? Isso vai ajudar a equilibrar o desejo, isso vai ajudar a você diminuir toda aquela ânsia que você tem por alguma coisa, tá? Além de mudar o foco, existem as tão faladas crenças, né? Que todas as vezes que eu venho aqui, a gente sempre pincela um pouco essa coisa de reformular crenças, porque é uma das bases do surgimento das emoções e dos nossos comportamentos. Então, mudar crenças também é uma estratégia da psicologia para trazer essa libertação emocional. Mudar também o ambiente geográfico, os lugares onde a gente vive, possui também gatilhos que nos disparam emoções, disparam sentimentos, o cheiro dos lugares. Então, quando a gente muda, às vezes, de ambiente, isso nos ajuda a encontrar liberdade emocional também. Então, a psicologia, existe várias ferramentas que nos proporcionam isso. Mas quando a gente vai para o discurso bíblico, a gente tem um Cristo que diz que veio trazer liberdade ao cativo. Mas a liberdade ao cativo, a gente entende que existe todo um contexto aí ligado ao pecado, toda uma questão muito mais ampla, né, da redenção global da terra, do mundo e tudo. Mas existe também uma proposta de paz, porque em Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomará conta dos vossos corações em Cristo Jesus." Agora, a paz que excede todo entendimento, né? Ou seja, independente das situações da vida, existe uma proposta, existe uma promessa de paz. Existe uma promessa de paz. Mas essa paz, ela só é possível quando você abre mão do eu. E a gente tem um conceito muito interessante na cruz. Porque a cruz, muitas vezes a gente acha que veio nos trazer liberdade desta terra, nos dando um passaporte para as riquezas do céu. Isso é uma verdade? Sim. Porém, a cruz é um exemplo a ser seguido, é um exemplo de entrega que traz liberdade emocional. A cruz nos traz a liberdade dos nossos desejos, onde a gente se coloca numa posição de humildade, de entrega. E nós somos convidados, através da Bíblia, né? A Bíblia nos convida, o Evangelho nos convida a viver essa vida de entrega. Quando a gente vai para alguns textos bíblicos, a gente observa que tem um texto que diz: "Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." Quando você tem algumas experiências religiosas da Bíblia, como por exemplo o jejum, é um ato de entrega, entrega do seu próprio corpo, do desejo, da vontade do alimento. Quando você tem os dízimos, você tem uma entrega das suas finanças, das suas riquezas, do desejo de possuir riquezas materiais. Quando você tem o serviço cristão, é a entrega dos seus talentos para uma causa, para uma obra, contribuindo com a comunidade, né? E quando você tem, por exemplo, a guarda do sábado, é a entrega do seu tempo, onde naquele dia você vai se concentrar no seu Criador e não na sua própria vontade. Então, percebe que em toda a proposta do Evangelho existe um incentivo para a entrega do eu. E isto vai nos assegurar, ou pelo menos vai facilitar, a diminuição dos desejos e, consequentemente, a diminuição da frustração e a diminuição do sofrimento. E aí a gente consegue vislumbrar como que tanto ciência quanto a palavra, né, de Deus, a religião, elas podem se conectar de forma muito harmônica, sem que uma contamine a outra, sem que uma prejudique o entendimento da outra, mas a gente consegue completar de maneira maravilhosa. Então, o ganho é muito maior quando a gente consegue fazer essa conexão, né? Então, nós estamos considerando mais que uma técnica, nós estamos considerando que é o que se faz em psicologia, né, com todo o seu valor. Mas você vem com uma proposta ainda que, como psicólogo, você é um indivíduo que tem um conhecimento de instrumentos ou ferramentas, como poderia dizer, experiências espirituais, que impactam diretamente a vida da gente
de uma maneira muito alargada, assim. Porque quando você, por exemplo, fala da experiência do jejum, nós estamos abrindo mão de um desejo por comida, que tem a ver com desejo por prazer, que Sim. comida não é só satisfação nutricional. Sim. Né? Você não... É mais que isso. Então, se faz uma troca. Eu troco o meu desejo pelo quê? Olha, na vida, a gente sempre vai ter desejos, a gente sempre vai ter necessidades, nós precisamos. E uma pessoa que não tem desejo está adoecida. Isso. Porque as pessoas acham que depressão tem a ver com tristeza, mas a tristeza ela faz parte da depressão. Mas o sentimento, né, que mais marca a depressão é a falta de vontade, é a falta de impulso, né? Então, o desejo, ele é necessário, tá? Agora, a gente precisa saber que a gente precisa canalizar a nossa energia para coisas que realmente vão nos fazer bem. Tem pessoas que buscam a satisfação do eu através da pornografia, através de drogas, através de coisas que são passageiras e que não agregam, não constroem. Enquanto outras pessoas estão buscando através do esporte, por exemplo. Algumas pessoas estão deixando uma alimentação que não é saudável por uma alimentação que vai realmente nutrir o seu corpo, fazendo com que você tenha mais disposição, tenha uma construção neurológica melhor através da alimentação para que você viva uma vida mais feliz. Então, os desejos, eles fazem parte da vida. Eu não defendo a aniquilação, a anulação dos desejos, mas a gente precisa saber que precisamos canalizar esses desejos para aquilo que realmente nos faz bem, daquilo que preenche a nossa alma. Então, você disse antes sobre jejum, por exemplo. Vamos aplicar isso a um caso prático. Há pessoas que não se dão conta de quais carências as possuem. E todos nós temos carências, e nem sempre elas são conhecidas. E tem alguém que, por conta de não conhecer as suas carências, se apaixonam facilmente por pessoas, tem uma, vamos dizer, tendência à infidelidade, ao adultério. Nós precisaríamos investigar o que está por trás disso, que não seja simplesmente dizer pecador, Exato. apedreja, pecador miserável. Mesmo porque na psicologia o que a pessoa faz é importante. Exato. Mas mais importante é o porquê ela faz o que faz. E aí, nós vamos tratar disso. E aí, aplicando o que vocês... Então, nós vamos dizer que ela é movida por algum desejo, nascido de alguma falta, de alguma carência, mas tem um desejo que a move. Seja o da sedução, seja o prazer que estiver envolvido nisso, nós vamos investigar. Ok, como dizer que ela é presa desses desejos, desse impulso, dessa vontade? Como se aplicaria a levá-la à liberdade, dizer, uau, hoje eu lido diferente, hoje eu me entendo diferente, hoje eu consigo ser uma pessoa fiel, hoje eu consigo ser uma pessoa centrada no meu relacionamento. Como que eu faço a chegar lá, seguindo esse caminho que você nos faz saber? Para responder essa questão, eu quero dividir em duas partes aqui. A primeira como psicólogo e a segunda como cristão. Tá? Como psicólogo, o processo de autoconhecimento ele é fundamental. Você precisa entender do que você é feito. Você precisa aceitar a sua necessidade de amor e pertencimento. Uma vez que você compreende isso, você começa a olhar para a tua história, ou para o seu momento presente, ou para o seu casamento presente, e você vai visualizar as faltas que você teve. E eu posso te dizer que talvez mais de 80% dos casos clínicos que eu atendo, eu sempre encontro um prejuízo na experiência do amor. Sempre. E eu aprendi isso logo no começo ali assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a atender e isso foi um insight muito importante e que me ajudou muito a resolver muitas situações, sempre procurando. Quando chega alguém para mim, eu sempre penso, onde está o prejuízo na experiência do amor? Porque fazendo um bom diagnóstico, a gente consegue fazer uma intervenção eficaz. E o que seria essa experiência do amor a qual você se refere? Todos nós precisamos de amor e pertencimento, viver esse amor e nos sentir parte de algo.
Esse prejuízo na experiência desse amor pode ter acontecido na infância, com pais que não foram tão cuidadores, num abuso, pode acontecer numa desilusão amorosa na adolescência, pode acontecer no casamento presente. Então, o prejuízo na experiência do amor pode estar em qualquer momento da vida e que reflete agora no surgimento de um desejo que busca por saciar esse vazio, essa vontade. Então, como psicólogo, a gente precisa ter levar a pessoa a ter um autoconhecimento, investigar a própria história, ela precisa saber do que ela é feita, que ela precisa disso. E é claro que eu incentivo as pessoas a terem relacionamentos fraternos, se doar, diminuir o foco no próprio eu, porque quanto mais você foca, mais cresce. Então, quando você foca em si, o seu vazio vai se tornar gigante. Quando você foca no outro, né, de maneira saudável, ajudando o outro, você esquece um pouco do seu vazio e das suas dores. Lembrando que não existe limite para o egoísmo humano. Nós sempre queremos mais, tá? Ok. E como cristão, e aí eu deixo aqui a psicologia e gosto de fazer sempre essa distinção, porque a ciência não vai tratar disso, mas a minha experiência pessoal pode dizer, né, e eu sempre digo nas palestras que eu faço, que o infinito vazio da alma só pode ser preenchido pelo infinito amor de Deus. E a gente tem um aspecto na nossa existência que ela é espiritual. E a Organização Mundial da Saúde, inclusive, reconhece que nós temos uma dimensão não material, ou seja, que nós podemos entender que tem a ver com a nossa espiritualidade. E este aspecto espiritual, ele é fundamental para que a gente preencha aspectos da nossa existência, porque nós começamos a nos sentir parte de algo. Lembra que eu falei que na ciência a gente muda o foco? Lembra que eu falei que, não sei se não me lembro se eu cheguei a comentar, que entender que nós fazemos parte de algo maior faz toda a diferença também. Então, quando a gente entende, através da Bíblia, que nós fazemos parte de um mundo espiritual, algo maior, isso nos ajuda a tirar o foco das dores aqui dessa terra. Isso nos ajuda a nos preenchermos com algo. A escritora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que se nós contemplássemos a cruz de Cristo por mais tempo, diariamente, nós seríamos pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque é esse amor incondicional que preenche também a nossa alma. Por isso que eu digo que o infinito vazio da alma, ele só pode ser preenchido pelo infinito amor de Deus, um amor incondicional, né? E repito, falo aqui como cristão, não como psicólogo, né, neste trecho aqui da minha fala. Mas eu, pessoalmente, eu de fato acredito nisso, de fato acredito nisso. Então, a gente percebe que nessa experiência religiosa, a gente começa a entender o nosso valor, a gente entende que nós podemos desfrutar de uma experiência afetiva com as pessoas que não precisa envolver posse, não precisa envolver, não, ele precisa ser meu, ela precisa ser minha, eu preciso ter um relacionamento com uma intimidade física, sexual, porque eu tenho que sentir que é meu, que me pertence. Não precisa ser assim. E eu costumo dizer em alguns lugares, né, que eu passo, a gente pode recitar todos os dias algo que é muito terapêutico. Você pode dizer para você, não precisa ser eu, não precisa ser meu. Não precisa ser você brilhando, não precisa ser você nos lugares, não precisa ser você diante dos holofotes, não precisa ser você a viver algumas experiências, não precisa, abre mão, deixa outros participarem daquilo. E quando você diz, não precisa ser meu, porque de fato, você não precisa ter o universo todo nas tuas mãos para você, não precisa ser meu, aquele homem não precisa ser meu, aquela mulher não precisa ser minha, né? Aquele emprego não precisa ser meu, aquele carro não precisa ser meu e tá tudo bem. E eu sempre incentivo as pessoas, né, a terem menos coisas. Eu gosto muito dessa coisa de uma vida mais minimalista, porque você vai se desapegando, e você vai vendo que o que importa mesmo é a satisfação e a paz que você tem com você, na sua companhia, na sua presença. E quando eu vejo pessoas muito acumuladoras, que gostam muito de objetos, eu começo a questionar um pouco se aquela pessoa realmente se basta na própria companhia, ou se ela precisa ficar agregando um monte de coisa para preencher algo que está ali dentro, né? Então, é muito encantador quando a gente fala sobre isso e é muito libertador. E eu gosto muito de falar dos benefícios dessa liberdade, porque quando você se sente livre, você se sente mais feliz, você se sente mais criativo, você se sente mais motivado, você começa a viver não pelo medo da perda, mas pela vontade do ganho, né? Vou fazer aqui uma pausa para te dar de novo a oportunidade de você falar desses benefícios, mas o que você disse anteriormente, absolutamente linkado com
o que você trabalha enquanto os vínculos afetivos, ou o que você chama de experiência do amor, que eu achei bárbara a maneira como você trata disso, né? De olhar a vida pela experiência do amor. O que é o amor que te foi dado e qual foi o amor que te foi negado? Isso vai dizer muito quem é você hoje. E aí eu trago um caso de alguém que tem, por exemplo, uma postura infiel e você diz, provavelmente, tenha prejuízos na experiência de amor. Quando eu não tenho mais como voltar à experiência de amor com os pais, enfim, com quem te faltou dar amor ou ensinar amor, experimentar amor com você. Mas aí eu olho para a cruz e eu vejo o amor escancarado, eu vejo o amor derramado. Eu olho para o rosto de Cristo, eu olho para a palavra e vejo Cristo, eu vejo Cristo e esse amor que transbordou do céu para cá, vem responder, preencher como água que vai procurando todos os cantinhos que nenhuma outra matéria conseguiria preencher e vai lá, preenche. Agora aquele que antes era tão movido por um desejo de posse, um desejo de ter, um desejo de sedução, qualquer coisa assim, agora tem plenitude, né? Tá bem, tá calmo, tá tudo bem. Eu estou em paz. Uau, isso é bonito demais, isso é evangelho. E aí tem uma coisa que eu quero acrescentar, que é assim, acrescentar a minha fala, não a sua está ótima, que assim, nós temos um máximo respeito à psicologia, e eu tenho um máximo respeito à psicologia, de verdade. Reconheço plenamente o valor dela. Mas eu costumo dizer que há cantinhos da alma que não tem psicologia, não tem terapeuta, não tem técnica, não tem nenhum que chegue. E por quê? Porque a psicologia ela vai ser sempre um recurso finito, porque ela é humana, ela é de uma ciência humana, por mais estupendo que seja os Freuds da vida, enfim. Mas ela é limitadíssima. Mas nós temos o ilimitado poder de Deus, amor de Deus, graça de Deus, ilimitado que vem e arrebenta a nossa história e faz uma outra, que quebra, que despedaça e faz algo novo. Então, eu sou partidária de dizer psicologia, bênção, mas nada pode se comparar e muita gente se perde, psicologizou demais, buscou demais aqui, deixou aqui, que essa graça que não tem terapia que te ensine a viver essa experiência de pertencer a Deus, de ser filho de Deus, de ser amado de Deus, de ser assim absolutamente tomado por um amor que é mais que qualquer outro amor aqui terreno. E isso eu gosto muito que ele aparece no teu discurso, você consegue separar as coisas e dizer, olha, mas isso aqui é a pedra de toque. Obrigada por ser esse profissional, por se permitir, né? Assim. O nosso tempo voa aqui, é tão encantador falar sobre isso, né? Eu poderia ficar mais uma hora falando, mas eu tenho algo assim muito importante que eu preciso dizer. Nós temos hoje relacionamentos muito superficiais. Isso está fazendo com que as pessoas não se sintam preenchidas pelas relações. A gente está sempre na correria, dentro dos lares, é sempre muito eletrônico, muito celular, é muito rede social. E esse vazio que a gente está sentindo tem se transformado em desdobramentos catastróficos, despertando desejo em outras coisas que não são tão saudáveis. Na Bíblia, em 1 João, no capítulo 4, fala muito sobre a questão do amor. Quem não ama não conhece a Deus, quem ama está em Deus e Deus nele, né? Então, quando a gente olha para a cruz, nem todas as pessoas vão conseguir ter essa interpretação de ser um amor maravilhoso, infinito. As pessoas olham para a cruz com muito questionamento. E por que muitas vezes as pessoas não conseguem se preencher com esse amor infinito de Deus? Por causa da interpretação desse amor. Você pode ter um pai que cria os filhos mais ou menos do mesmo jeito, mas cada filho vai interpretar a educação de um jeito diferente, por isso vai ter comportamentos e um relacionamento diferente com aquela família, mesmo que o pai seja muito amoroso. Deus demonstrou um infinito amor na cruz, só que cada filho interpreta a cruz de uma forma diferente de acordo com a sua própria bagagem. Então você vai ter essa questão. E quando nós nos sentimos completos, a gente se sente muito mais em paz. Só que o senso de completude, ele não é necessariamente um sentimento apenas, mas uma crença. Mas, Evandro, você consegue em um minuto citar alguns dos benefícios dessa liberdade emocional?
Olha só, ainda consigo ainda fechar nesse meu pensamento aqui. Eva duvidou da sua completude e foi buscar um desejo ali num fruto. Paulo, que era incompleto, aceitou o que Deus falou, a minha graça te basta. E ele aceitou que era o suficiente para ele. E eu acredito que nós, como seres que podemos ser livres, nós podemos transformar, nós podemos amar, nós podemos nos sentirmos felizes, viver vida em abundância, né? Nós podemos ser norteados não simplesmente pela finitude dessa terra, mas vivendo as alegrias já de uma eternidade. Porque somos livres, inclusive, da morte. Claro, pensando na proposta do Evangelho, não necessariamente na psicologia. Meus amores, muito obrigada pela companhia e a você, muito obrigada por fazer esse programa comigo. Quem quiser saber mais, conhecer melhor, ouvir a respeito do assunto, visita o Evandro Laire, @Evandro Laire no Instagram, já apareceu aí para você. Meus amores, Jesus encontrava todos, gente despedaçada, e Jesus a todos dizia, vai, segue. Nunca mandou voltar, a não ser que fosse para contar as boas novas. A salvação chegou, o desejo foi mudado, a vida foi transformada pela presença de Deus. Um abraço, até o próximo consultório, beijo, fica com Deus.